Boa noite a todos que estão vendo esta gravação. Hoje é dia 9 de setembro de 2025. Eu estou aqui com a entrevistada Maria Sônia de Souza. Eu quero, nesse momento, com grande respeito, irmã Sônia, e gratidão, que eu vou lhe pedir que a senhora compartilhe suas preciosas lembranças, né, a história da congregação, na época, Congregação Batista Manancial. Com certeza é um tesouro, e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias que marcaram o início da nossa amada igreja. Cada detalhe, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A senhora é uma das primeiras pessoas que participaram lá no início da história da congregação Batista Manancial, e graças a Deus, louva a Deus, porque está conosco hoje, né, depois de tantos anos, está conosco hoje. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta, e claro, gostaria de deixar a senhora bem à vontade também para se apresentar. Naquela ocasião, né, como a gente acabou de conversar, em 2007, quando a igreja iniciou a congregação, o que motivou vocês, individualmente, como grupo, a iniciarem ali a Congregação Batista Manancial? Havia uma percepção de uma necessidade específica na comunidade local ou entre os irmãos batistas? Seja bem-vinda. Boa noite, pastor Francimário. É com muito prazer, né, que estamos aqui. Eu glorifico o nome do Senhor, agradeço por esse momento. E é um momento gratificante, porque vamos falar da história da nossa igreja, né, Batista Manancial. Antes era congregação. E quero informá-lo que naquele momento foi muito maravilhoso. Quando lembro das reuniões, da primeira reunião que fizemos ali na BIP, né, na igreja, para que possamos vir aos 6 casais, para começar a se reunir aqui no bairro, né, no bairro Antônio Vieira. Isso foi um sonho realizado do nosso irmão Humberto, um empresário, uma pessoa maravilhosa. Era o sonho dele para que ali naquele bairro fosse, né, gerado uma igreja com um propósito, né, que o propósito era Deus, de princípio, e até hoje, né, estamos aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o bairro também necessitava, naquele momento, naquele ano de 2007, então se dirigimos 6 casais para ali, para aquele bairro, e Humberto nos cedeu o salão ali nas Coisas do Sertão, e ali iniciava a Igreja Manancial. Interessante, né? Que coisa bonita, né? Deus levando, né? Realizando o sonho de um irmão em Cristo. E que sonho, né, irmã Sônia? Que sonho Ai, bom, né? lindo, Da igreja, né? Que muito bênção. bom. Ele Muito, sonhava, ele era um grande missionário. que bênção. A senhora poderia falar um pouquinho de como foram as primeiras reuniões ali, quando vocês começaram a funcionar ali como congregação, né? As pessoas começaram a chegar, o público, o primeiro que foi alcançado foi os jovens, as crianças, os adultos. Como é que foi isso? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. As reuniões a gente sempre fazia nas Coisas do Sertão, ali, tanto dentro do restaurante, como também no salão da igreja, porque era um salão ali, mas por trás tinha outro salão, né? Que daria as aulas, a gente dava aula a escola bíblica dominical, né? Aos domingos, a gente tinha um salão, que era um salão grande que a gente dividia em várias salas. De início ali começou com uns 12 adultos, e eu não imagino, contando, eu acredito que eram 7 ou 8 crianças, certo? E do início. Então, o alvo da gente era alcançar todo o bairro, né? Mas o que mais a gente alcançou ali naquele momento, naqueles anos, primeiros anos ali, eram crianças. Eram muitas crianças. A gente distribuía lanches depois da escola bíblica dominical. Era um momento muito gratificante, tanto pela manhã, nos domingos pela manhã,
no domingo à noite, como nas quarta-feiras. Era bem ativo. Olha que bênção, maravilha. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ali nos primeiros meses, ou até mesmo nos primeiros anos da igreja, né? A senhora pode compartilhar? Teve algum desafio que vocês precisaram enfrentar e vencer? Pastor, teve uns desafios, porque a gente chegamos num bairro, né? Não, a gente não teve, assim, desafios de, vamos dizer assim, de situação financeira, nós não tivemos. Mas o maior desafio da gente foi quando uma certa igreja no bairro soube que a gente estava sendo localizado ali, então foi falado para os fiéis não estar se fazer presente. Foram assim, sabe, tipo querendo formar um atritos, mas graças a Deus, assim, sabe, onde Deus opera, né? Foi maravilhoso, a gente soube lidar com a situação e graças a Deus deu tudo certo. Entre a liderança, a senhora falou que eram 6 casais, vocês trabalhavam juntos, unidos e focados. Como que vocês administraram tanto a questão do tempo de vocês na dinâmica da nova igreja, como o relacionamento mesmo entre vocês? Como é que isso aconteceu? Era muito maravilhoso. O relacionamento da gente, da Igreja Manancial, desses primeiros casais, era muito bom. Eu lembro que muitas vezes a gente saía da Manancial à noite, ia para minha casa, e a gente, depois de sair para a igreja, a gente ficava lá em casa até tarde. Mas eu quero dizer que a gente, nos primeiros momentos, a gente se dividia como? Uns no louvor, tinha alguém que tocava violão, bateria, então a gente dividia. É como diz assim, dava cargo a cada pessoa que distribuía os cargos de acordo com cada pessoa, né? Por exemplo, o irmão Silvano gostava muito de pregar, então ele pregava, o Humberto pregava, né? E outras pessoas. E a gente tinha as mulheres que dirigia, né, o culto, as professoras, a gente se revezava. Então, a gente se revezava e assim, a gente nunca teve problema em relação a isso, porque era um momento gratificante e sempre a gente estava em comunhão uns com os outros. É interessante esse relacionamento, né, essa união de vocês que contribuiu para que a igreja pudesse seguir adiante, né, alcançando o E, objetivo pela qual ela estava sendo ali iniciada. e A era senhora, tão dedicado, pastor, assim, era uma dedicação tão grande dos irmãos, que não tinha essa história de vamos fazer uma lista, vamos fazer para quem estivesse, né? A gente se disponibilizavam, e quem se chegasse lá, um irmão não tivesse, aquele que estava, era vamos supor, o dirigente, e ninguém nem percebia, porque a gente já fazia o trabalho com muito amor e com muito carinho. muito bom. Vocês começaram, a princípio, quando a senhora falou, no início da sua fala, no prédio, né, do Humberto, né, que foi a Exatamente. realização do sonho dele, o início da congregação, e posteriormente, algum tempo depois, vocês mudaram para um outro local, né, que ficava, inclusive eu cheguei a conhecer esse local, ficava ao lado de uma escola, né? Exatamente. Como é que foi essa mudança? A senhora lembra? Poderia descrever para nós como que foi essa mudança? Foi uma mudança assim tranquila? O novo cenário foi melhor para a igreja, o novo local? Como que foi isso? Porque quando a igreja, houve o início da igreja, o Humberto conversou com a gente para que ele, né, fazia todo o financeiro da igreja até ela poder andar com as próprias pernas, né? Então, até que a igreja ficou pequena, era muito gratificante lá, mas lá era um local pequeno, necessitava-se de um local que alugasse, né? Para que a igreja pudesse andar com suas próprias pernas, e ele já queria abrir outro ministério, né? Então, por isso que a gente foi alugado aquele prédio e a gente foi para aquele local ali, por consequência da quantidade de pessoas que já estavam na igreja. Puxa, é um problema santo, né? Um espaço, Graças a Deus, pouco espaço. maravilhoso. Foi Uhum, maravilhoso. excelente. Ah, olhando nesse contexto, a vizinhança que ficava próxima ali da igreja
foram receptivos ao trabalho inicial da igreja? O pessoal acolheu a igreja, os moradores do bairro? Como que a senhora percebeu isso? O pessoal do bairro gostavam muito, até as mães iam deixar as crianças na igreja, e a gente tinha uma grande responsabilidade com essas crianças, né? Cuidava delas, e as mães, não, muitas vezes elas não ficavam no culto, elas não vinham, mas elas iam deixar as crianças, porque ela via ali uma grande responsabilidade da igreja manancial, né? Naquela época, congregação. Excelente. Qual é a sua maior lembrança, a lembrança mais vívida e mais querida que a senhora guarda dos primeiros tempos ali da congregação Batista Manancial? Aquilo que marcou o seu coração, irmã Sônia? Compromisso, responsabilidade e comunhão. Poxa Foram vida. três grandes coisas, eram. Nós tínhamos compromisso em estar ali naquele horário exato, tendo compromisso com lanche de criança, com aquelas aulas, tudo bem preparado, tudo muito bem organizado. A gente tinha responsabilidade e a gente tinha comunhão uns com os outros. Se a senhora pudesse hoje dar um conselho ou transmitir uma mensagem para as novas gerações, tanto de membros como dos líderes da Igreja Batista Manancial, né? Só para registro, né? A igreja ela foi organizada em 6 de novembro de 2020. Qual seria o conselho que a senhora daria para essa nova geração, né, de líderes e de membros da igreja? Que conselho seria esse? Que essa igreja, né, que foi tão amada, que foi tão sonhada pelo irmão, que ele já se foi, mas deixou o seu legado, né? Que ela continue sendo essa igreja sólida em Cristo Jesus, que possamos aprender uns com os outros e vivermos em união. E para finalizar, uma última pergunta, irmã Sônia. Diante desse contexto todo de cenário, né, alguma história engraçada, comovente, desafiadora ou até mesmo inspiradora dos primeiros anos que a senhora poderia compartilhar e que talvez ainda não seja conhecido, né? Teve alguma situação assim que dentro desse contexto que eu acabei de colocar, a senhora pode compartilhar? Teve, pastor. Nós tivemos o nosso irmão Silvano. É uma história triste, comovente e, ao mesmo tempo, para mim, assim, foi doloroso na época, mas depois Deus falou ao meu coração a situação. Perdemos o nosso irmão Silvano, né, que era uma pessoa que ele dizia que tinha pressa em proclamar o evangelho. E ele falava do evangelho para toda a família dele. Ele dizia assim, inclusive no último domingo que ele fez a pregação pela manhã, ele disse assim: eu tenho pressa em correr contra o tempo para pregar a palavra de Deus. E eu só quero fechar meus olhos quando toda a minha família aceitar a Cristo. Inclusive, as duas pessoas que ele queria que aceitasse a Cristo, segundo ele, aceitou a Cristo, ele falando nesse domingo de manhã, e que a gente teve uma grande perca, foi uma grande perca para a gente, porque ele era uma pessoa que gostava muito de crianças, ele era um professor nato, sabe assim, da palavra de Deus. Inclusive, quando ele morreu de acidente, né, veio o carro dele estava cheio de revista de crianças que nós tinha tava a gente tinha recebido várias revistas de crianças e a gente já tinha distribuído aqui no Juazeiro, em todo lugar, em todo bairro, e ele tinha levado um bocado dentro do carro dele. Então espalhou até muitas revistas dessas. Então, assim, esse momento foi um momento difícil para a igreja, porque ele era um pilar na igreja, né, assim, da palavra de Deus. Era um grande homem, um grande irmão, um grande amigo, um grande filho, esposo, sabe? Assim, era uma pessoa maravilhosa. É tanto que nesse período também eu tive enferma e ele foi a pessoa. Quando eu estava, eu me sentia assim
na sombra da morte, né? E quando eu estava, eu liguei para ele, e ele orou por mim 3 dias e jejuou. Orou e jejuou 3 dias por mim. E nesse dia ele testemunhou no domingo na igreja que tinha orado por mim, e eu, graças a Deus, estava de pé. E na terça-feira ele veio a óbito. Então, assim, imagino como eu fiquei. Mas depois eu vi o que Deus tinha feito na nossa vida, tinha nos dado um presente, porque ele foi um presente para as nossas vidas, para a congregação, para os irmãos, para a família. E é como ele disse, ele tinha pressa de falar do amor de Deus, porque Deus ia recolhê-lo, né? Isso foi marcante, assim, na nossa igreja, né? No início da nossa congregação. De fato, uma história comovente que com certeza toca, né, o coração, Foi. porque não é fácil, E, mas e foi tão comovente, pastor, que ele teve. Ele trabalhou no SCC durante 3 dias e ele louvava aquele louvor. Ele ligava para mim e dizia assim: Irmã, aqui tá, nós estamos na correria, mas ainda bem que eu vou morar no céu. Aí cantava, sabe o louvor? Aí passou os 3 dias do SCC cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Aí nós se reunimos na terça de noite, no outro dia ele veio a óbito. Então, assim, Deus recolheu, né? Deus recolheu ele, e isso foi, nós vimos que foi a graça do Senhor de tê-lo, aquele homem, com a gente. amém. Irmã Sônia, eu quero agradecer, né, em nome de toda a Igreja Batista, né, em nome de toda a Igreja Batista Manancial da Convenção, eu quero expressar a mais profunda gratidão pelo tempo da senhora dedicado e pelas memórias preciosas que a senhora, de forma tão generosa, compartilhou aqui nesse vídeo. Esse testemunho é um presente inestimável para a nossa história e nos ajudará a entender melhor nossas raízes e a valorizar o legado de fé e trabalho que vocês, inclusive o nosso amado irmão, que já está com o Senhor, o irmão Silvano, que vocês estabeleceram, né, no decorrer desses anos. Que Deus continue abençoando a vida da senhora de uma forma abundante. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, e a minha oração é que Deus continue usando a sua vida para o louvor da sua glória. E eu quero agradecer a todos que nos ouvem, e também quero agradecer ao Senhor, pastor Francimário. Somos muito gratos por tê-lo, Senhor, como nosso pastor. Isso é a dádiva de Deus, é bênção do Senhor. Eu glorifico todos os dias a Deus pela sua vida, pela sua família, né? Por estar conosco durante todos esses anos também. Quero agradecer ao Senhor, né? O Senhor chegou na igreja, já a igreja em andamento, mas o Senhor tem uma grande participação na nossa igreja. Só em nós termos a nossa própria sede, né? A nossa própria igreja hoje, nosso próprio prédio. Isso foi Deus, mas nós também devemos muito ao seu esforço, viu, pastor? Muito obrigado, pastor Francimário, por tudo que o senhor tem nos feito. Eu estou aqui representando a Igreja Batista Manancial, no Parque Antônio Vieira. Obrigada, pastor. Muito obrigado, irmã Sônia. Eu continuo orando pela minha vida, preciso muito da mão do Senhor sobre a minha vida. Para mim é um privilégio poder servir ao Senhor aqui em Juazeiro do Norte. Hoje eu tenho Juazeiro como minha terra também, e com a minha família, minhas filhas nasceram aqui na cidade vizinha, Barbalha, né? E nós temos, de fato, nós deixamos uma família em São Paulo para sermos recebidos por outra família aqui em Juazeiro, e de fato a Igreja Batista Manancial hoje é a nossa família aqui no Sertão. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês e pela sua história, pelo que Deus fez na sua vida, né? Sendo aí uma das pessoas que começou o trabalho naquela ocasião. Muito obrigado pela sua participação e que o Senhor continue lhe abençoando abundantemente. Amém, amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né?